Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma gravação do podcast Christian Porcino. Como eu prometi para vocês, de tempos em tempos vou trazer um profissional da área com um assunto interessante para nós. Não deixa de se inscrever no canal, alertar com o sininho, compartilhar as informações, porque estaremos aqui com grandes entrevistas, com grandes informações para te incentivar, para te informar, para a gente aprender mais coisas. Também estou postando aulas bem específicas, estou postando bastante assuntos interessantes, tá bom? E hoje eu tenho um grande convidado aqui do CREA MG, meu amigo, meu irmão em Cristo, Humberto Falcão. Muito obrigado, viu, Humberto? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de poder conversar, né, sobre o CREA, sobre as informações do CREA, que eu acho muito importante para nós da engenharia a gente ter esse conhecimento. O Humberto é assessor da presidência do CREA aqui em Minas Gerais. Isso. Tem uma carreira de anos e anos dentro do CREA. Se apresenta, Humberto. Eu acho melhor você se apresentar, você falar quem é você, formou em qual engenharia, quando, sua carreira no CREA, como é que foi, por que hoje você está aqui na minha frente aqui. Quem é Humberto Falcão? Christian, primeiro, obrigado, cara. Sou muito grato, né, pela consideração de participar com você desse bate-papo, né? Uhum. Um pouquinho sobre engenharia, um pouquinho sobre o sistema profissional, certo. A importância desse conselho que a gente faz parte. Uhum. Eu sou Humberto Falcão, sou engenheiro agrônomo, formei em Viçosa, morei em Viçosa, né, morei em alojamento, trabalhei em bandejão, tive a vida universitária muito intensa ali. Depois tive algumas pós-graduações. Em determinado momento eu entrei no CREA por concurso público, primeira vez que teve concurso lá eu entrei. E sendo engenheiro agrônomo eu entrei para ser assessor da Câmara de Agronomia. O CREA é dividido em 8 grandes grupos de engenharia. Um deles é a agronomia. Então, eu fui assessorar os conselheiros do CREA na área da agronomia e fui desenvolvendo ali. Tive vários papéis ali, pude contribuir em várias coisas. E já há alguns anos eu trabalho mais próximo do presidente. Então, hoje eu tenho uma função que é basicamente representar o nosso presidente. O CREA é Minas, então são 853 municípios. É lugar demais com crescimento, com engenharia, com tecnologia, e ele não dá conta de atender todas as demandas do Estado. Então, ele precisa de braços. Então, os assessores dele, né, costumam substituí-lo, né, em algumas agendas que ele não dá conta. Esse é o meu principal papel, ajudá-lo a pensar estrategicamente, politicamente. Então, nisso que eu tenho trabalhado. Excelente, excelente. Eu imagino a confiança que a presidência tem em você, né? Porque você vai ser a voz dele, né? Replicada em outros locais, né? Muito bom, muito bom. Isso é muito interessante. Uma pergunta, Humberto, já começando aqui nosso bate-papo sobre o papel do CREA na engenharia, né? Hoje, né, quais são assim os grandes desafios do CREA na fiscalização, né, e na valorização da engenharia? Quais você vê como grandes desafios aí de fiscalização e na valorização da engenharia? Em termos de fiscalização, apesar da gente estar num estado que é um pouquinho menor do que a França, por incrível que pareça, o CREA Minas é uma das poucas instituições aqui no nosso estado que vai a todos os municípios pelo menos uma vez por ano. Então, assim, toda cidade recebe algum tipo de visita do CREA aqui em Minas Gerais. Então, o desafio logístico a gente tem vencido, mas um desafio muito grande é coibir a ação dos leigos na área das engenharias, da agronomia, das geociências, né, das profissões tecnológicas. Então, coibir a ação depende muito de muita infraestrutura de fiscalização, de competência de fiscalização, de capacidade de desenvolvimento. Então, isso é um desafio, sim, muito grande. Agora, desafio para valorizar a profissão, eu não consigo enxergar de uma forma desconecta entre fiscalizar e valorizar. Porque quando você fiscaliza, você valoriza. Você diz à sociedade, ao mercado, ao profissional que aquilo que está sendo feito não pode ser feito de qualquer forma. Né? Quando eu digo que, fazendo um paralelo, né? Quando o Detran exige que você tenha carteira de motorista para dirigir, ele está dizendo que se você sabe dirigir, mas não é habilitado, você vai ser autuado. No caso do CREA é a mesma coisa. Eu entendo, eu sei construir uma casa, mas se você não for habilitado, você vai ser autuado. Porque é papel do Estado coibir, né, aqueles que não têm uma formação mínima para determinadas áreas que são consideradas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, não pode ser feito de qualquer forma.
tem que vir com uma técnica, com conhecimento técnico, e num ponto que eu acredito que a gente vai conversar ainda, com responsabilidade técnica. Então é um desafio do CREA fazer isso num estado desse tamanho. Não, com certeza. São muitas obras ao mesmo tempo, né? Muita coisa acontecendo e muita gente achando que sabe fazer sem o devido auxílio do profissional capacitado. Né? Christian, e tem um outro detalhe, né? As pessoas muitas vezes enxergam o CREA como engenharia civil. Então, são diversas profissões. Muito bom não você é falar. Fiscalizar o serviço do dentista, fiscalizar o serviço do médico ou do advogado. Não, são N profissões, e profissões que às vezes até as pessoas não as conectam, né? Como agronomia e engenharia civil. Então são áreas de especializações muito grandes, então é um desafio para o Conselho. O que eu posso dizer, né, para os mineiros que nos ouvem, olha, o nosso CREA vai muito bem, ele é muito bem gerido. Nós temos um excelente presidente, faz um excelente trabalho, resultado já de alguns anos de investimento, de trabalho, então nós temos crescido muito em Minas Gerais. Talvez, assim, no cenário nacional, nós somos referência em termos de conselho de engenharia, arquitetura, de engenharia, agronomia e as profissões tecnológicas. E diante disso, o CREA muitas vezes é visto apenas como um órgão de fiscalização. Como que você acha que o Conselho pode ser mais próximo dos profissionais, né, e da sociedade? O que vocês têm feito para aproximar mais o profissional e a sociedade? Christian, assim, a minha leitura é a seguinte, quem vê o CREA como órgão de fiscalização não é a sociedade, é o profissional. Por quê? Porque, via de regra, ele sabe que ele está devendo, né? Porque ele não é igual assim. O radar está aí só para me multar. Não, ele está aí para multar quem anda acima da velocidade. Então, quando o profissional sabe que ele tinha que ser habilitado e não ele vê aquele órgão fiscalizador de uma forma ruim, porque ele sabe que ele está devendo. A sociedade não, a sociedade ela valoriza o CREA. Tanto que ela procura, eles não sabem falar direito, eles falam assim, isso aí tem CREA. Significa o quê? Que tem uma chancela. Então a sociedade vê o CREA como uma força muito grande da engenharia e ele é grande, sim, por isso. Mas, via de regra, os profissionais, aqueles que não estão muito preocupados com andar dentro das regras, né, dos critérios que a própria sociedade exige, aí é que ele vê o CREA mais como um órgão fiscalizador. Agora, no fundo, a função é fiscalizar, sim. Ele existe para isso. E é importante essa fiscalização, né? Ela é importante para a sociedade, para o engenheiro, para quem vai começar, quem já está mais velho. Eu acho que ela é muito importante para isso. Hoje a gente tem uma grande briga, né? Uma grande briga na minha área de fundações, uma guerra muito, porque a gente está tendo muito problema com o fornecedor de sondagem. Muito. Por quê? Basicamente, exatamente por isso. Qualquer um compra um equipamento que é barato e começa a fazer sondagem por aí. E, evidentemente, né, na hora de emitir um laudo, o cara não tem o conhecimento técnico para escrever um laudo corretamente. Então, você tem essa briga. E hoje, a gente defende, principalmente eu que trabalho na área de energia, né, a gente defende que as transmissoras elas produzam um selo de qualidade para essas empresas de sondagem, que sejam treinadas e apresentem um selo de qualidade, exatamente por causa disso. Porque está vendo que qualquer um está fazendo, qualquer um está entregando, e, na verdade, a gente, como projetista, a gente tem isso como um dado de entrada. Se eu não tenho segurança no dado de entrada, eu vou aumentar a dimensão, eu vou aumentar a fundação, eu não estou tendo segurança. E o pior, se fosse isso resolver o problema, resolvia. Mas se eu não tenho segurança, se aquilo ali não é correto, não adianta eu aumentar uma coisa que está incorreta. Você entendeu a loucura que é o negócio? Então, assim, essa parte da fiscalização, o engenheiro tem que entender isso como uma proteção para nós. Nós somos protegidos pelo CREA em função disso. Nós somos protegidos e nós somos cuidados, de certa forma, pelo CREA dessa forma. Humberto está falando aqui, gente, são 853 municípios em Minas Gerais, são 853 localidades que são visitadas pelo menos uma vez por ano. Isso é o olho nosso lá no interiorzinho, que a sociedade, às vezes, lá o cara lá na sociedade não sabe o que está acontecendo numa obra lá, que pode estar dando algum problema, e ele está sendo autuado, né, como você falou, para melhoria. Uma outra pergunta, Humberto. Há alguma iniciativa recente do CREA para atrair os jovens engenheiros? Meu maior público é de jovem engenheiro jovem, né, que está começando a
a carreira, né? E eu me lembro, né? Eu me lembro quando eu era jovem engenheiro, às vezes, eu confesso que eu não sei se ainda acontece, às vezes tinha uma palestra no CREA, tinha alguma... a gente ia lá para o auditório do CREA ver a palestra e era sempre um bate-papo mesmo, algumas perguntas, tinha questionamentos, sempre o CREA fazia. E ia pouquíssima gente, eu lembro que ia pouca gente, por quê? Porque não se interessava. O CREA divulgava, né, corretamente, mas a turma, nossa turma, nós mesmo, não ia atrás do que estava sendo oferecido gratuitamente, muitas vezes. Ô, Cristian, a gente vive alguns momentos de mudança que são de transformação na nossa sociedade com relação a essa visão de conselho, órgão fiscalizador. A gente teve recentemente uma luta, um embate político muito forte com um projeto de emenda constitucional que queria tornar profissões que são regulamentadas desregulamentadas. Uma delas as engenharias. Ou seja, no fundo, não precisa mais de CREA. Quando você fala isso, a maioria dos engenheiros... beleza, acabou a minha anuidade e tal. Mas, na verdade, o que estava se dizendo? Estava se dizendo o seguinte: sociedade, para você fazer engenharia, você não precisa mais ser engenheiro. Uhum. Quando o CREA levantou essa voz, todo mundo... vamos acabar com esse negócio mesmo e tal. Mas na hora que a universidade entendeu que para fazer engenharia, para exercer engenharia não precisar de ser engenheiro, ela falou assim, então ninguém vai fazer curso de engenharia. Para quê? Basta assistir alguns vídeos do YouTube, aprender uma coisinha e tocar. Uhum. Então a sociedade, através, né, da política e tal, perceberam a bobagem que vinha por aí. Ou seja, se você desregulamentar certas atividades na sociedade, principalmente relacionadas com saúde, segurança, infraestrutura, o dano futuro é muito grande. Com isso, começou a haver uma aproximação das instituições de ensino do sistema profissional, entendendo que, ao invés dela criticar a necessidade de registro profissional depois que aquele aluno sai da universidade, a partir do momento que eles perceberam não é importante isso, começou a haver um início de uma sinergia. Uhum. E por que eu estou falando isso, já que nós estamos falando de gente jovem? Um case extraordinário que eu participei ativamente é a Universidade Federal de Viçosa, UFV. Eu formei lá, então eu tenho muito acesso. O que a gente conseguiu lá? Nós conseguimos colocar uma inspetoria do CREA dentro da universidade, dentro do campus da universidade, numa daquelas casinhas que tem lá, antigas, nós reformamos, colocamos. Hoje nós temos dentro do campus uma inspetoria do CREA que atende anseios dos estudantes de engenharia ali. Então, o cara é estudante de qualquer engenharia, da agronomia e tal, ele tem uma casa, que ele tem uma infraestrutura mínima lá de internet, computador, e onde se desenvolve muito uma das atividades que a gente tem com os jovens, que é o CREA Júnior. O que é o CREA Júnior? CREA Júnior não é um engenheiro mirim, um engenheiro júnior, não. É o estudante de engenharia. No nosso sistema não existe engenheiro júnior, né? Mas existe o estudante de engenharia, né? O estudante de engenharia não pode assinar projeto nenhum, ninguém assina por ele, então não existe isso. Mas existe o quê? Uma aproximação com o conselho e uma valorização das profissões. Então, isso tem sido de grande êxito, porque eles têm o apoio à infraestrutura, né? O CREA ofertando isso, e tem acesso ao próprio conselho. E o que vem junto com o conselho? Vem a capacidade nossa que a gente tem de apoiar feiras, workshop, né, N eventos, através assim, de formatações, obviamente, todas legais. Então, são N oportunidades. E se você pensar em CREA, não é sobre só engenharia elétrica, né? Todas as engenharias, todas as tecnologias, na área da agronomia. Então, assim, é gigante o potencial. Então, assim, um dos nossos anseios é o quê? É que o jovem venha participar antes mesmo de formar e entenda. Mesmo porque o mercado muda tanto e precisa tanto de apoiá-los e eles enxergarem aquilo que o mercado cobra em cima do nosso conselho profissional. Então, assim, o CREA participa, sim, com muita intencionalidade de trazer os jovens a conhecer antes mesmo e não é uma questão de eu quero que registrem, eu preciso que tenha registro no CREA, cobrança, não é isso. Entendi. É literalmente a valorização das profissões, que aí todo mundo cresce. Muito bom. Partindo para a responsabilidade técnica, né? Para a parte da RT, né? Da anotação de responsabilidade técnica, né? Como que o CREA lida com essa questão de responsabilidade técnica e essa importância da RT?
Christian, ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Todo contrato escrito ou até mesmo verbal, ele é obrigatório por lei federal a ter uma ART. Nas profissões das engenharias existe essa condicionante. Você fez um serviço de engenharia, ainda que seja verbal, não precisa nem de ter um contrato escrito, não. É obrigatório ter ART. Por quê? Aí tem várias motivações. Uma delas, e a principal, eu preciso saber quem foi que fez. Mas por quê? Porque eu quero garantir a qualidade técnica do serviço? Não necessariamente. O CREA não fiscaliza de forma direta qualidade de serviço. Porque o CREA parte da premissa que se aquele engenheiro é formado, ele já é qualificado. Mas o CREA e a sociedade precisam de atribuir a responsabilidade. Então, qual que é a grande necessidade da ART? Eu quero saber quem foi que fez. Aí, diante disso, tem N coisas. Quem foi que fez podia ter feito? Teve formação para fazer? E isso, para a sociedade, é muito importante. Algo que é difícil, muitas vezes, e ela não entende. Alguém me presta um serviço e eu quero... Ah, você é engenheiro? Não, só falou que é. Não, eu quero a ART desse serviço. Então, não tem jeito de um não engenheiro apresentar uma RT, porque como é que ele vai emitir essa RT? A não ser que ele pegue de outro. Aí já está tudo errado. Mas então, para nós, como sociedade, é fundamental pedir uma RT nas relações das engenharias. Para a sociedade, para ter quem é o responsável. Né? Eu gosto de fazer um paralelo assim, quando aquela tragédia aconteceu, né, em Brumadinho lá. Logo depois nós tivemos assim, uma avalanche de gente interessada em se regularizar no CREA. Eu falei assim, quero ver quem é que tem coragem de anotar um RT de estabilidade de barragem agora nesses dias, porque o troço estava feio. Com certeza. Aí você pensa, quem tem a manha, quem tem conhecimento, quem tem know-how, cobrava o que queria e recebia. Não, eu anoto, eu vou lá, faço toda a minha medição, eu garanto, esse trem aqui, de acordo com a técnica, não vai romper. Quem tinha peito para bancar isso aí? Quem tinha conhecimento técnico. Né? Quem não tinha, ia para cadeia, porque ia dar ruim. Então, assim, são nesses momentos que a gente vê a importância da gente valorizar a responsabilidade técnica. Eu acho que é o grande gancho nosso do sistema profissional. Em paralelo ao que você está falando, assim, nesse contexto, então, né, desse cenário de obras irregulares, de tragédias, né, como que o CREA atua para prevenir esse tipo de acidente e falha? O CREA fiscaliza, né? Eu já fui superintendente de várias áreas do CREA, inclusive da fiscalização. O CREA fiscaliza de forma intencional, in loco, visita. Claro que é um estado gigantesco, são N áreas de engenharia, a gente fiscaliza por denúncia também. Então, quando se vai e verifica, é uma forma do CREA participar da preventiva. Né? Quando acontece uma tragédia, algum problema maior, a gente fiscaliza querendo saber quem foi que fez. E uma outra coisa que a gente faz muito para prevenir esse tipo de coisa é na parte ética, né? Quando você pega profissionais que fizeram o que não deveria ou não tiveram a perícia, toda aquelas fatores mínimos que você espera de um profissional para que uma obra seja realmente bem feita, aí ele vai ser chamado a comissão de ética do CREA, vai ser ouvido para ver o que ele fez, o que não deveria ter feito. Então é uma forma que você tem de mostrar para o mercado que o profissional, se você não andar na linha, do ponto de vista ético, você pode ser atuado. Não sei se você tem a convicção que a nossa profissão é uma das que tem um código de ética que você não tem a opção de escolher ser ético ou não. Você é obrigado a ser ético. Se você não for, você vai ser chamado à responsabilidade. E dependendo do caso, você pode chegar até ter o cancelamento do seu registro. Interessante. E quais os principais tipos de irregularidades que vocês pegam lá no CREA? Irregularidades? Cara, o número 1 é empresa sem registro. Empresa? Sem o CREA? Número 1. Empresa que faz engenharia e não está habilitada para fazer. Para fazer engenharia, não é nem questão só do CREA. É o seguinte, assim como o motorista tem que ter carteira de motorista para dirigir, todas as pessoas jurídicas, toda empresa para fazer qualquer atividade das engenharias todas que existem, ela é obrigada a ter registro no CREA. Entendido. Aí o que acontece? Para ela, dá um exemplo simples. 5 engenheiros querem mexer com construção civil. Eles podem ter uma empresa de construção civil, desde que essa empresa seja registrada no CREA. Quando registra no CREA, é obrigado
a ter um engenheiro responsável técnico pela empresa. Perfeito. Então a empresa tem que ter registro no CREA e automaticamente um profissional do sistema profissional para ser responsável por aquilo. Esse é o número 1 em termos de autuação nossa e de encontro e de irregularidades. Número 1. O 2 é falta de ART. Né? Profissionais que realmente não fazem as suas anotações e deveriam fazer. E, em terceiro lugar, leigo, fazendo engenharia. Aí já é pessoa física atuando na engenharia também. Já é. Só uma curiosidade, essas autuações vocês fazem, tem uma multa ou primeiro tem um aviso para que ele se regularize? Como é que é feito essa autuação? Olha, do ponto de vista legal, a autuação ela é a partir do momento de identificado o fato da ilicitude. O cara tá errado, ele tem que ser autuado. Então você não avisa que na próxima não existe isso. Mas o próprio... Porque muitas vezes a gente enxerga, Christian, e é um erro, enxergar o CREA como um conselho e tem uma parte do conselho que é fiscalização. Não. Do ponto de vista legal, o CREA é fiscalização. Então tudo o que gira lá dentro, toda a comunicação, todas as partes do CREA deveriam apontar para a fiscalização do exercício das profissões da engenharia. Então, acaba que o nosso aviso é através do marketing, é através de eventos, vamos numa cidade, vamos fazer uma palestra sobre a importância. Então, acaba sendo a forma de avisar as pessoas, desde os profissionais que estão ilegais ou os leigos, olha, não é assim que deve ser feito. Agora, o agente fiscal encontrou a irregularidade, ele é obrigado por lei a agir, senão ele não está correto. É ele que vai estar... Exatamente, aí a coisa vai ficar ruim para o lado dele. Eu acho muito interessante, você me veio à memória quando você está falando um negócio desse, que a gente na faculdade, a gente não aprende a ser gestor e empreendedor na engenharia, nós não aprendemos, né? A gente aprende a ser técnico, a ser muito bom naquilo que a gente faz, o melhor e tal, mas a gente não aprende. E uma das coisas que eu acho que é importante é isso, né? O cara tem o espírito empreendedor, o cara vai chegar e vai abrir uma empresa para ele, acha... por falta de pesquisa e conhecimento, acha que é só criar o CREA dele, o registro dele e que está correto, e na verdade a minha empresa, a Donai, por exemplo, tem o registro da Donai, eu como responsável técnico e eu tenho meu registro no CREA, né? Então, e eu já penso o contrário, às vezes eu penso o seguinte, eu fico ansioso para fazer a RT, porque eu sei que lá na frente isso vai ser bom para mim, na hora de apresentar um atestado técnico, na hora de entrar numa concorrência. Eu já penso o contrário. Eu penso, a primeira coisa, eu já tenho no meu checklist dados do proprietário, dados do contratante. Tem uma tabela do Excel que eu já mando para o cara na hora do contrato, falo assim, isso aqui é para eu fazer a sua RT. Eu já penso nisso. Evidentemente, consequência que eu estou cumprindo a lei, né, como engenheiro, de fazer a RT, mas a verdade, pessoal, eu também estou pensando lá na frente, porque eu sei que o processo lá na frente, numa concorrência, quanto mais a RT eu tiver daquele determinado assunto, quanto mais metro quadrado, metro cúbico, ou unidade que eu fizer de consultoria de hora naquilo, isso vai voltar positivamente para a gente, porque o cara que está contratando, ele vai te dar uma nota em função disso, não é só você falar, não, eu fiz, eu faço, eu sei fazer. Ok, mas como é que você já fez? Quantas vezes você já fez, né? Quantas obras você já fez naquele padrão, né? Quantas obras desse tipo você fez? Como é que você prova isso? Não é só com currículo, não é só seu LinkedIn, meu amigo. Não é só você mostrar lá no LinkedIn que você fez, né? Porque lá aceita tudo, né? Lá aceita tudo. Então, você ter a forma de registrar isso é uma forma assim... E, cara, põe isso no custo, cara. R$103 ou até 200 e tantos reais, 300 e poucos reais no ART... Cara, põe no custo, cara. Está no seu custo, põe lá no custo. Ou fala que esse custo não é seu, é do cliente, manda o boleto para ele pagar, mas isso faz parte do negócio, né? Então, mas olha só, tem uma perspectiva que o profissional muitas vezes não considera, que é quando eu anoto no papel aquilo que eu sou responsável, é bom na contrapartida minha também. Por quê? Porque se tiver algum BO de engenharia e alguém falasse, você que era engenheiro da obra... aí essa coisa aqui, não, isso não foi eu que fiz. Então prova, tá aqui a RT. Eu fiz, foi isso. Conforme o contrato. Por exemplo, eu executei um projeto tal. A pessoa depois tirou as paredes e a casa caiu.
A culpa do engenheiro? Entende? Então, assim, a RT resguarda o profissional com relação àquilo dentro dos limites da lei, que ele é eu fui contratado para 2 pontos. Isso. Né? Então, assim, muitas vezes o profissional não tem essa percepção, mas isso é fundamental. Num mundo tão judicializado, isso é importante. Você chega e fala assim, não, a minha RT está aqui, eu fiz foi isso. Pronto, recebi para fazer isso aqui. É muito bom. Até falei que estava faltando. Não, mas você entende? Isso é muito importante porque, da mesma forma que eu falei aqui, gente, você pode cair na tentação de acrescentar atividade na sua RT que você não fez. Então, isso é um crime, é mentira, é falsidade, mas o principal dessa história é que você passa a ser realmente responsável por aquilo que está escrito. E você assinou, o contratante assinou, então ali qualquer problema, qualquer BO que der depois, você está assinado como representante, como responsável por aquilo. Já vi isso demais, infelizmente, os próprios clientes pedindo para, não, essa atividade aqui coloca também, que é de civil, né? No meu caso, é civil. Eu falei, cara, mas eu não sou responsável eu não acompanho sua obra, cara. Eu estou fazendo projeto. Você vai ter que arrumar outro cara para fazer isso, né? A gente faz muito, graças a Deus, projeto filantrópico para igrejas, né? A gente faz projeto para igreja. E lá o pastor, o responsável, às vezes ele fala, assina aqui, o CREA me fiscalizou, eu preciso de um cara aqui de representante aqui da obra. Eu falei, cara, eu gosto de ajudar, mas eu não posso. Primeiro, que eu não estou vendo sua obra, eu não tô nem fui aí, só recebo foto. Primeiro de tudo é isso. E segundo, que eu não sou o responsável técnico pela obra, eu não posso, eu não sei o que vai acontecer aí. O que vai acontecer aí? Na maioria das vezes não tem ninguém lá vendo mesmo, né? Infelizmente. E se o CREA autuou é porque realmente não tem ninguém lá? Se tivesse, não tinha autuado, né? Então, assim, essas questões a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sei como é que é ser engenheiro na prática, gente. A gente quer fazer o projeto, né? A gente quer entregar o projeto, a gente quer calcular nossa memória de cálculo, a gente quer fazer a parte. Mas essas outras coisas, não levem elas nas coxas. Não levem nas coxas. Você precisa ser responsável por tudo. Isso faz parte da sua profissão. Faz parte de tudo. Você conhecer de direito, seus direitos, mas os seus deveres também. Porque a gente gosta muito de cobrar direito, né? Fala, eu tenho esse direito, mas você tem deveres também profissionais. Deveres que você jurou, que você, né, fez um juramento lá atrás, né, para fazer, quando você foi profissional, quando você formou. Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, cara, vou falar com vocês. Na hora que o juiz bater na porta, na hora que aconteceu o negócio, não adianta chorar não, meu amigo. É o que está escrito, né? Eu tive uma oportunidade, Humberto, que eu gosto de contar essa história, que deu um pepino numa obra aí e faleceram algumas pessoas, né? Caiu uma estrutura e faleceu algumas pessoas. Aí o juiz chamou todo mundo, né? Todo mundo que estava na história. E eu era o projetista de fundações, eu era. E era na época da pandemia e a audiência foi online. Acho que ainda está tendo audiência online, né? Mas essa audiência foi online. Aí na sexta eu fui convocado para a audiência para segunda de manhã. Passei o final de semana calado, não contei para ninguém, não contei para minha esposa, não contei para ninguém. Falei, deixa eu sozinho com esse estresse, né? Eu falei, o que vai sobrar para mim, né? Porque aí eu já fiquei preocupado, vai sobrar para mim. A gente pensa assim, eu sou pequeno na história, né? São grandes, né, empresas envolvidas, né? Mas foi uma coisa muito interessante que eu gosto de compartilhar, que quando eu entrei na reunião, né? Aí a juíza lá na juíza do Pará, lá no Pará, ela começou a falar assim, fulano, o que você é? Meu nome é Cristo, eu sou da Donar Engenharia, eu sou representante, sou projetista de fundação. Ok. Quem tem advogado aí? Eu falei, puxa vida. Não trouxe advogado, cara. Vou ser preso, vai me mandar prender aqui, né? Todo inocente, né? E aí, rapaz, o que acontece? Ela virou e falou assim, aí todo mundo na reunião tinha advogado, Humberto. Todo mundo estava com advogado, até cara engravatado lá na... E eu lá sozinho, falei, eles vão botar a culpa em mim. Aí a juíza só falou o seguinte, interessante, né, pessoal? Quem não tem culpa no cartório não precisou nem de advogado, né? Ô, Cris, por favor, saia da reunião que você não tem nada com isso aqui. Você só tem nada. Cara, eu brinquei com todo mundo, eu falei assim, cara, que vontade de ter continuado na reunião para ver o que aconteceu com os caras, só como telespectador agora, né? Mas o pau quebrou, o pau ferveu. Ela falou assim, você pode sair que você não tem nada com isso aqui. Ela citou
exatamente isso. Que legal, que interessante, né? O único que não tem nada a ver com a história, porque foram problemas de outras áreas, né? Não foi de projeto, e aí eu achei muito legal. Eu falei, ufa, né? Falei, que alívio, que alívio. E a história continuou depois. É isso que eu quero comentar. Eu comentei a minha história, agora eu vou comentar um fato interessante. Isso é muito legal que a juíza falou. O cara fiscalizava, o cara era dono da obra, Humberto, dono da obra. E o cara terceirizou o trabalho, terceirizou para construtoras. E essa construtora que ocorreu, infelizmente, o problema e teve o acidente. E esse cara começou a falar, esse cara foi no meio desse, eu não sou responsável, não, eu contratei a empresa tal. Ela falou assim, mas você não fiscalizou. Você não fiscalizou a obra, você tinha obrigação contratual de fiscalizar, está aqui, você tinha que fiscalizar. Você optou por não fiscalizar. Aí, porque o cara explicou assim, eu não tenho mão de obra suficiente para estar em todos os pontos da obra e tal. Ela virou assim, não, foi uma opção financeira sua, mas a obrigação era fiscalizar. A sua obrigação profissional era fiscalizar. E a norma de fundações, ela tem um item lá, o capítulo 10, que fala da análise técnica de projeto, que fala que esse cara fiscal, ele é corresponsável com o projetista pelo projeto e pela fiscalização de obra também. Então isso, o que acontece? Às vezes o cara a engenharia do proprietário contrata uma pessoa para verificar o projeto, né? Para dar uma olhada no projeto. Esse cara também tem que emitir a ART e ele é corresponsável pelo projeto. Então, é muita responsabilidade em cima da outra. Eu achei interessante porque ela falou assim, cara, você não tinha ninguém seu fiscalizando, porque ele quis falar assim, não tinha ninguém meu lá na hora. Falei, não, você optou, você omitiu a sua obrigação, né? Falei, cara, olha contrato, olha seus deveres, cara, olha direitinho, porque na hora que o bicho pega, não adianta você falar, né? Na hora que a coisa mas foi muito interessante essa história. Tá, Humberto, avançando mais um pouquinho aqui, inovação, mercado e futuro da engenharia. Hoje a gente escuta aí, né? Eu uso, né? Inteligência artificial, né? BIM, né? Desenhos, né? Modelagem BIM, essas coisas aí, né? Essa história, esse avanço da tecnologia, inteligência artificial, novas metodologias. Como que o CREA enxerga esse movimento? Christian, como uma organização, como uma instituição, é sensacional para o CREA. Se você pensa que a gente tem que fiscalizar esse tamanho de Estado, quanto mais tecnologia, quanto mais facilidade a gente tiver nos nossos processos, melhor. E uma coisa que eu falo muito, né, converso até com o presidente, com os gerentes lá, é o seguinte, hoje o nosso principal cliente é a IA. Por quê? Porque o engenheiro, as pessoas não vão mais entrar em site. Entra em site, eu quero registrar no CREA, vou lá, site do CREA, não. Você vai na IA, como é que eu registro no CREA? Isso. Aí ela vai lá no CREA. Manda você para lá. Ou seja, quem está nos demandando é alguém que pensa. Estou dizendo que o engenheiro não pensa, mas normalmente o engenheiro não sabe o que quer procurar. Ela sabe. Então ela exige que os nossos processos, as nossas informações sejam compatíveis. Não dá para eu preencher 2 formulários, depois preencher 3 formulários, depois não tem formulário. Ela vai querer a resposta correta. Então, assim, quem mais cobra eficiência hoje no atendimento, no desenvolvimento de uma instituição, num órgão público, é a inteligência artificial, o que é extraordinário, porque ela nos ajuda a identificar onde nós não estamos informando direito, com clareza, ou se nós estamos pedindo coisa que não era para estar pedindo. Então, ela é uma ferramenta, tantas mais de tecnologia, que só ajudam o conselho a ser mais leve, a ser mais transparente, a ser mais objetivo, mais assertivo, né? Ajuda na própria fiscalização, comunicação entre órgãos de fiscalização, setores diferentes de fiscalização, né? Uma outra autarquia do governo que também faça o mesmo trabalho. Então, essa troca ela é muito mais eficiente. Né? Muito bom. Outro dia, só fazendo um parênteses, né, usando IA, né, eu falei, eu vou testar esse negócio aqui, vou testar. Aí joguei uma sondagem lá, né, um estudo de solo lá, né, e falei assim, ô chat, qual fundação você colocaria aqui? O cara soltou lá a fundação, né, falei, para tal carregamento nesse solo, um edifício de 20 andares, qual que é a fundação que você coloca aqui? O cara, véio, me responde a mesma fundação que eu colocaria, com a mesma profundidade, com o mesmo diâmetro, aí eu falei, eu já olhei, né? Falei, que isso? O que tá rolando aqui?
calcula para mim então a memória de cálculo aí desse negócio. Aí ele soltou a memória de cálculo com todos os parâmetros calculados, tal como minhas planilhas no escritório. Já foi ficando assustado, né? Dá mais um passo aqui. Aí eu falei, não, e como é que fica o bloco, né? O bloco de estacas aí, ele fez o bloco de estacas e atrevidamente no final ainda me mandou uma mensagem assim, você quer que eu te envie o desenho em DWG, AutoCAD? Ainda atrevidamente ainda me desafiou, né? Eu acredito muito, né? Aí falando aí, eu tenho usado muito, não para isso, tá, pessoal? Não estou projetando via IA, não, mas eu fiz só uma pergunta. Mas você profissional que está começando agora ou está estudando, né? Você tem que ter isso em mente. Isso é uma coisa real. A gente faz muita coisa repetitiva. Essas coisas que a gente faz na engenharia, que são repetitivas, métodos de cálculo, a IA vai fazer para a gente, cara. E tem que fazer. Ela vai saber fazer muito mais rápido e muito mais assertivo. Hoje você entra na ABNT, eu acesso a ABNT, as normas da ABNT, eu pago um valor lá anual para acessar qualquer norma que eu quiser, e lá tem uma IAzinha, Humberto. Uma IAzinha. Você tem isso, tá? Tem? Tô pagando. Tá vendo, gente? Já não sabia que eu tinha. Bom saber. A gente pode acessar as normas todas sendo filiado do CREA. Puxa vida. Já rendeu lucro o podcast aqui, viu, pessoal? Já rendeu lucro. Vou parar de pagar essa anuidade. Mas tem uma IAzinha lá, né? Tem uma linha de comando que eu falo assim, cara, o que tá falando sobre, sei lá, sobre armadura mínima de aço na norma 6118? Ele vai lá e pega todos os itens para mim da norma, tudo que tá falando, e já acha para mim. Cara, não tem essa história mais de você perder tempo pesquisando. É isso que é usar a ferramenta, gente. Não é ficar bitolado, não, esse negócio não é para ser usado. Cara, pesquisa, solta para você. Determinado assunto. Outro dia eu fui fazer uma consultoria, Humberto. Aí eu sabia 3 motivos que aquele problema podia estar acontecendo. Sabia 3 motivos. Isso ou é aquilo ou é aquilo. Com 30 anos de experiência, eu falei, é isso. Aí eu fui lá, não, mas eu vou dar uma perguntadinha para o chat, né? O que ele acha desse problema? Eu joguei lá, o que você acha desse problema? Christian, é isso. 9 possibilidades. Ou seja, tava as minhas 3? Tava, mas tinha mais 6 possibilidades para serem analisadas. Cara, isso é um colega de trabalho. Isso é um consultor, né? Quem vai decidir vai ser eu. Eu sou o cara da RT. Eu sou o cara que responde. Mas eu tenho agora um colega de trabalho. Eu tenho um consultor. É um cara que eu vou perguntar e ele vai me falar, opa, é mesmo, hein? Não tinha pensado nisso. E isso é um futuro mesmo, real. Isso eu acho que não tem como a gente escapulir do uso da IA de jeito nenhum. Não tem, a gente precisa usar como engenheiro. É a minha opinião, né? A gente tem que... desconfiar, né? Porque nem tudo que sai de lá é 100% confiável, né, gente? Você tem que correr atrás da confirmação. Humberto, na sua visão, os próximos 10 anos de engenharia aí, daqui a 10 anos, como é que vai estar essa engenharia em Minas Gerais? Christian, eu acho que a gente tem que abordar 2 perspectivas. Uma do mercado. Uhum. O mercado depende da atividade financeira, né? Nós somos um país que não tem poupança. Se não tem poupança, não tem dinheiro para desenvolver. Brasileiro não tem poupança. Quem que fomenta? O Estado. O Estado gasta mais do que arrecada. Então não vai ser o Estado, vão ser outros capitais. Capital custa. E, via de regra, com juros muito altos, custa demais. Então é uma equação complexa. Engenharia é desenvolvimento. Vamos conseguir desenvolver? O mercado vai decidir. Então esse é um aspecto. O mercado é em função da atividade econômica, né? Agora, com relação aos profissionais das engenharias, daqui a 10 anos, a oferta de engenheiros provavelmente vai ser pior do que é hoje. A gente caminha para um cenário, né, universitário terrível. Hoje eu tive uma reunião com um professor da universidade me falando que é uma universidade com 25 mil vagas, tem 13 mil alunos, uma universidade federal, que ao longo dos 20 anos investiu milhões e milhões de reais e hoje ela opera com 50% da capacidade, né? O aluno começa e sai. O cara entra na universidade, vai estudar cálculo, fala, eu vou estudar isso aqui para quê? Primeiro, que na hora que ele entra para estudar cálculo, ele entrou sem formação básica nenhuma, chega lá, estão falando grego com ele, assim, vou demorar anos para aprender o grego para depois ir para a parte profissionalizante. Aí
ainda vou lutar depois para ganhar um salário mínimo profissional. O cara começa a fazer conta e fala assim, tô fora. Então, assim, o cenário não é legal. Em contrapartida, para quem já é profissional, que tem expertise, sabe trabalhar, opera bem seus negócios, é um cara que sabe se relacionar, como não vem a turma mais jovem, eu acredito muito que os sêniors vão ter uma longevidade maior. Vai ser difícil se aposentar. Né? Para quem entende. Vai ser difícil. Por quê? Porque o mercado ele paga em função do que você entrega. Não na sua beleza, no seu... O que você entrega? É a vida real, né? É o mundo real. E uma caneta importante, que é a do responsável técnico. Não, esse cara aqui... Aí vem o lance da RT. Não, deixa eu ver suas RT. Você tem lá um monte de RT ao longo do ano. O cara vai pegar um cara que... Não, eu vou aprender a anotar RT e faço a sua. Sem chance de fazer um contrato, uma pessoa assim. Sem dúvida. Então, o cenário é complexo. É complexo. E vai ter um gap, né? E vai ter um gap, né? Esse gap está acontecendo já, a universidade já está enxergando e ele vai para o mercado, né? Esse gap é o que você falou. Aí o sênior vai ser muito bem valorizado, mas vai chegar uma hora que esse sênior está fora do mercado, né? Ele está aposentado, não é que está fora do mercado. Ele vai parar, vai morrer, vai... Quais são os nossos riscos, né? O profissional estrangeiro, né? É isso Entrar aí. um estrangeiro top, a um custo mais baixo, mas que entende o que faz e que quando era menino estudou direito, fez o segundo grau do melhor nível possível, fala 5 línguas e tal, e chega e entra aqui pronto. É isso aí, cara. O nosso profissional. É isso aí. E os nossos engenheiros estudando aí, não querendo saber de estudar, não estão nem aí para estudar, não quer saber da universidade básica, quer só o diploma. Fantástico. Esse é uma colheita ruim, né? Vai colher. Vai colher. E o mercado inteiro vai colher, né? Porque é uma infraestrutura move o país, né? Infraestrutura move o país. Isso não é um problema só de engenheiro, pessoal. Não só da engenharia. Não é. É um problema do país, né? Do país. É o que você falou. Aí a gente fica mais fácil de ser colonizado. Fica mais fácil de ser colonizado pelas beiradas, né? Ser colonizado pelas beiradas. Que é dessa forma. Na minha opinião, a colonização atual é essa, é de mercado. O cara compra terra, o cara compra tecnologia e o cara coloca a mão de obra. Quem vai mandar? Ser o cara da caneta lá de Brasília? Não vai ser, não. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. É um problema, né? Muitos estudantes e recém-formados reclamam do baixo piso salarial. Famosa reclamação, né? Como o CREA pode contribuir para esse debate, Humberto? Christian, existe uma lei que é a 4950A, 1950, que definiu que tinha salário mínimo para engenheiros, né? À época, qual que era a razão? Que houve uma época que o salário mínimo no Brasil era um valor aqui, o outro no Norte, Nordeste, não era o mesmo, né? Tanto que depois criou o salário mínimo universal. Então isso veio para dizer que no Brasil inteiro o salário mínimo de engenharia também tinha que ser universal. Ruim e bom, né? Bom para onde ninguém tem condição de pagar e ruim para onde o mercado poderia pagar muito mais. Então, se poderia pagar mais e a lei fala que é menos, bom para quem está pagando. Lá na outra ponta, o contrário. E, teoricamente, é uma ação que é até muito questionável se é papel dos CREAs fiscalizar isso ou não. É bastante questionável, do ponto de vista jurídico. O Papo Confeia posiciona, mas não posiciona. Não temos assim muita clareza de que é uma coisa que o CREA deveria fiscalizar. A gente tem feito muita parceria com sindicatos, por exemplo, o Senja aqui, para ele ser esse agente de fiscalizar o mínimo profissional. Agora, cara, cada um tem a sua visão com relação a salário mínimo profissional, né? Eu, pessoalmente, eu percebo assim, quem tem que pagar o salário é o mercado e não a lei. Se você estabelecer uma lei, você prejudica quem poderia estar ganhando muito acima disso aí. Agora, se a pessoa só dá conta de ganhar o que a lei definiu, ela precisa se capacitar. Né? Agora, por outro lado, o próprio mercado vai definindo se isso existe ou não, se isso arruma se isso é contra ou se não é. Cara, não se iluda. Não lute contra o mercado. Essa regra é básica. Para sobreviver, o mercado vai fazer isso. O mercado vai fazer isso. Vai fazer. E faz, né? Faz. O CREA tem algum programa, alguma parceria com universidades e escolas de engenharia para
preparar melhor os futuros profissionais? Existe alguma parceria, alguma coisa com a universidade? Olha, assim, o CREA se relaciona hiper bem com todas as instituições de ensino que tem em Minas Gerais. Essa é uma tendência nossa a ajudar, inclusive, na formação da grade, para ver questões de atribuição. Uma forma de você valorizar é estimular que determinadas matérias e disciplinas que são de mercado contemplem dentro daquele curso e outras coisas que não tem nada. Então, sim, como o CREA ele é formado por boa parte dos conselheiros, são representantes de instituições de ensino, automaticamente essa parceria entra nisso. O conselheiro é da universidade, ele leva para a universidade a importância dela rever, às vezes, disciplinas, rever a carga, né, de determinados cursos, né, o conteúdo formativo. É uma forma indireta que o CREA atua. Não é um papel direto da autarquia, mas indiretamente, muito. Deixa para a câmera ali agora um conselho que você daria para quem está começando na engenharia. Conselho de Humberto Falcão. Olha, assim, se o conselho fosse bom, a gente não dá, vendia. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, você que é um estudante de engenharia ou recém-formado, tenha em mente que quando a gente se forma, a gente adquire conhecimento técnico, mas o mercado ele quer muito mais do que conhecimento técnico. Nós falamos da inteligência artificial aqui e ela realmente pode superar a gente em muitas coisas em termos de conhecimento técnico. Mas naquilo que eles se chamam, né, das habilidades mais soft, né, os soft skills, ela não vai nos superar. Então você tem que continuar estudando e se preparando, criando uma capacidade maior de ter relação com pessoas, de liderança, de comando, de forma de se expressar, de entender, de enxergar as outras profissões que são afins à sua, conhecer legislação de áreas que estão no momento. Por exemplo, é muito comum um engenheiro se deparar com legislação ambiental e não entende nada disso. Se fosse para estudar legislação, eu tinha feito direito, não tinha feito engenharia, é um erro. Então, sim, não se limite a formei, peguei um diploma, estou pronto, de forma alguma. Você só começou. Eu vou dar um exemplo, né? Minha filha Helena está para fazer, aliás, amanhã ela vai fazer prova de direção, a primeira tentativa, vamos dizer assim. Espero que seja só essa. Mas eu falei para ela assim, filha, mesmo que você tire carteira, você vai aprender a dirigir. Depois aqui com o papo aqui, eu vou botar você e nós vamos rodar. Então, assim, não acho que você está pronto. Muito antes, pelo contrário, você não está pronto. O que vai te tornar alguém que realmente o mercado possa querer é tudo aquilo que você vai investir em termos de conhecimento de outras áreas, desenvolvimento mesmo de relacionamento, saber trabalhar com pessoas. O mundo é feito de gente, né, Christian? E as pessoas muitas vezes querem trabalhar de forma isolada. Não tem jeito. O mundo foi feito para a gente trabalhar em comunidade, em parceria, em consideração, em generosidade. Então, sim, continue estudando, continue se aprimorando. As oportunidades vêm a partir do momento que a gente tem o que oferecer de valor para a sociedade. Essa ideia de que o diploma é o maior valor que eu tenho, isso pode ter sido na década de 40, talvez 50, né? A gente já ouviu falar isso, né? O cara formava, já tinha um emprego, já tinha a chave do carro. Não, isso não existe mais não. Não é ter diploma, não. O diploma é um start para uma área de conhecimento que você é afim e que depois pode até mudar. Hoje a gente vê essa geração de hoje quer mudar e faça isso, continue se aprimorando e indo para outras áreas e acima de tudo, né, faça aquilo que é o correto, faça aquilo que vai contribuir em valorizar as outras pessoas, pense no outro antes de pensar em você, faça assim o melhor que você puder. Esse é um conselho grande que eu posso dar. Muito bom, muito bom, muito bom. E como é que a gente pode transmitir para a sociedade a importância da engenharia, Humberto? Da ponte até o manuseio agrônomo, até o celular sendo carregado. A sociedade, Christian, ela precisa de ver, né? Ver para crer. Então, se hoje é comum falar assim, o menino bebe o leite, mas nunca viu o leite sair de uma vaca, né? Então, a gente tem que comunicar melhor, mostrar melhor. Mostrar como que é uma estrutura, né? O que tem dentro de uma parede? Como é que funciona a carga que isso suporta? Como é que funciona um celular? É só ligar, aparece uma imagem? Como é que é a forma? Então a gente tem que apresentar mais, né? Tornar o invisível visível, né? Apresentar melhor à sociedade aquilo que ela não percebe, né? E eu creio o seguinte, que esse é um desafio, por quê?
Porque a partir do momento que a sociedade começar a perceber a engenharia, que a gente vive da engenharia, aí ela vai entender algumas coisas que muitas vezes está em disputa aí e as pessoas são contra. Vou dar um exemplo. Esses dias para trás aí eu fui chamado para uma reunião de mineração, muito bacana, sensacional, e eu ouvi um cara que foi um CEO gigante aí falar uma coisa que eu não sabia. Você sabia que um carro elétrico consome 7 vezes mais minerais do que um carro a combustão? Falei, hã? 7 vezes mais minerais. Então, quando você critica uma mina, significa que para um carro elétrico você tem que ter mais 6 minas. Então, mina degrada o ambiente, mineração é péssimo negócio, mas para um carro elétrico eu preciso de mais 6. Uai. Então, a sociedade tem que entender. Ela tem que entender qual que é a função. Outra, o agronegócio, não sei o quê. Você sabia que se não tiver tecnologia no campo, as pessoas vão morrer de fome? Porque não tem como produzir alimento se não usar as tecnologias que hoje são disponíveis. E aliás, o Brasil fornece de altíssima qualidade. Nós somos o celeiro do mundo, sim, e seremos. Vamos continuar muito tempo sendo. Mas bater nisso não é prudente, porque são discursos de alguns interesses. A sociedade tem que entender os porquês, né? O porquê disso. Falando da mineração, mineração está em tudo, está até na roupa, está em tudo que a gente usa. Sou contra a mineração. Você tem celular? Lógico. Ué, você é doido? Você é contra uma coisa que é base para aquilo que você tem? Mas está degradando. Aí é outra discussão. Né? Sustentabilidade é coisa que nós, profissionais da engenharia, temos que fazer. Trabalhar com o melhor, com os recursos da melhor forma, sem degradar, sem ter desperdício e tudo mais. Mas falta pouca comunicação, sabe? Muito bom. Eu entendo que o CREA, né, os conselhos, né, principalmente o federal, poderia ajudar nisso daí. Teve recentemente aquela propaganda, né? O agro é top, o agro é tudo, o agro é tech, é pop, né? Bom, fale isso das profissões, de todas elas. Mostre um pouquinho. Marketing mesmo, mostrando. Faça um marketing propositivo, mostrando a importância. Por quê? Porque a gente nunca valoriza o da gente, né? Quando vem de fora do Brasil é top, o que feito aqui é ruim. Made in Brasil que isso, eu conheço a tecnologia. Valorize aquilo que a gente consegue produzir. Porque o mercado, Christian, eles não estão nem aí pra gente não, eles querem passar trator em cima da gente. Sem dúvida. O tempo todo. E a gente mesmo se desvaloriza, né? Então a gente precisa de divulgar mais. Entendo que esse é uma forma da gente valorizar as engenharias aqui, é mostrar o que é engenharia. Porque a turma não sabe, cara. Não sabe. Não sabe. É exatamente o motivo da pergunta. Realmente é a gente mostrar isso. Para a gente caminhar para o final, Humberto, infelizmente, qual que é o legado que o CREA tem deixado para Minas Gerais? O que você pensa assim? Aproveita esse momento para falar e também, na sequência, as suas palavras finais aqui no nosso podcast. O que você quiser falar, fique bem à vontade. Cara, o grande legado do CREA Minas, né, principalmente na atual gestão, é que o CREA não seja somente reconhecido como um órgão fiscalizador, mas um órgão que valoriza, né, as profissões, a sociedade, valoriza as pessoas, né, que ama as pessoas, que está preocupado com o bem-estar das pessoas. Quando a engenharia, todas elas, é feita com conhecimento técnico, com responsabilidade, com respeito ao meio ambiente, as regras, é uma forma que você tem de valorizar a sociedade, valorizar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, sim, o grande legado que a gente quer deixar aqui, mais do que ser visto como um CREA que fiscaliza, é um CREA que cuida. O CREA está cuidando. E quando o CREA, digo CREA, não é um órgão à parte dos engenheiros, não. Porque o CREA é dos engenheiros, somos nós. Apesar de ser uma autarquia federal, o governo federal não tem um dedo dentro do CREA. Somos nós mesmos que fazemos a gestão dessa autarquia. Então, assim, é ser reconhecido também como um conselho que cuida. Essa é a ideia. Ótimo. Palavras finais, Humberto. Cris, palavra final é o seguinte, cara, eu sou muito feliz, né, de estar com você, de você se preocupando em comunicar, né, comunicar engenharia para a turma que te assiste aí. Fico feliz no seu interesse em fazer o bem, em ajudar, usar canais de tecnologia para isso, despertar nos jovens, principalmente,
a importância de prestar atenção em coisas importantes. Uma delas é: faça as coisas de forma habilitada, de forma legal, ande na linha, conheça a técnica, use a melhor técnica, conheça o mercado, se desenvolva, estude, se aprimore, aprenda a falar, aprenda a se relacionar, seja humilde, né? Esteja sempre pronto para ouvir. E assim, o que eu posso dizer, cara, que eu fico feliz de ver sua preocupação, estão sempre à disposição, né? Você é um parceiraço e o CREA é seu parceiro. Acredito que você deveria aproveitar a oportunidade também de trazer outras pessoas, né? Quem sabe o próprio presidente atual, conversar com ele, isso aí a gente faz a ponte. Conversa com ele, e aí? Sei lá, uma pergunta boa para fazer para ele assim: antes de você ser presidente, você pensava uma coisa, e agora que você é? O que você poderia dizer? Assumiu a cadeira, qual foi a diferença? O que é o mais difícil? ou o que realmente surpreende? Coisas assim que legal, mostrem que, bom, que é um cara normal, certeza, cara. Um engenheiro normal que se tornou presidente, e o interesse dele é o quê? Cuidar, vamos cuidar do CREA, das pessoas, da sociedade, dos engenheiros. Sim. Agora, cara, o troço é gigante. Graças a Deus por isso. Bom para o mineiro que o nosso CREA é grande, ele é influente, ele é muito bem visto. Então, falar mal e bater, gente, é burrice. É muito melhor participar. Muito melhor participar. E não se iludam, né? Quando essa tentativa de desregulamentar as profissões aconteceu, acendeu um alerta: olha, não dá para engenharia ser desregulamentada, não. Não dá para engenharia ser feita por pessoas que não têm formação em engenharia, não. É perigoso. Isso aí. É igual medicina. Não tem a opção. Então o Estado tem que cuidar. No nosso caso brasileiro, quis o Estado, né, o governo federal, que fosse delegado. O CREA é um braço do governo federal. Ele pode acabar com isso? Pode. Daqui a um ano acaba essa lei, agora vai ser a Agência Nacional da Fiscalização da Engenharia. Pode. É prudente? Acho que não. O Estado já está gigante demais. É melhor ficar nesse formato. Entendi. Muito obrigado, Humberto. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom estar com o Humberto aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quer deixar pergunta? É só colocar a pergunta aqui embaixo. Deixa a pergunta que eu pergunto para o Humberto me responde e eu respondo para vocês lá no chat lá do canal, tá bom? Agora eu vou encerrar a participação do Humberto com oração. Vamos orar, Humberto, aqui? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus continue te usando como profissional. Obrigado, amém. A gente que crê na fé reformada sabe que a nossa profissão é para a honra e glória dele. Sem dúvida. A gente prega com a nossa profissão, né? Isso mesmo. Senhor, nosso Deus, Pai do céu querido, eu quero agradecer pela vida do Humberto, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo e protegê-lo em todos os seus planos e sonhos, Senhor Deus. Fortaleça-os nas suas fraquezas. Exalte ele nos seus dons e talentos para que ele possa usar para a honra e glória do Senhor. Abençoa seu casamento, Elaine, Senhor Deus. Abençoa a vida deste casal. Abençoa essa casa, esse lar, a Julinha, a Helena. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor Deus. Com a graça do Senhor, com a tua misericórdia. Prospere a sua vida e abençoe o seu lar, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu, obrigado.